Bom dia a todos, já me apresentei. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, que é a análise de empresas, análise de risco para além do balanço, né? Então, como fazer essa análise de risco, de crédito, quando não se tem muitas informações financeiras. E para isso, a gente tem hoje na nossa sessão duas pessoas, dois especialistas super renomados aqui da Coface. Temos a Patrícia Krause, que é economista-chefe da Coface para a América Latina. Ela vai falar sobre o panorama econômico, sobre o cenário em que as empresas têm que navegar, e depois disso, a gente também tem conosco o Rui Lino. O Rui Lino é o nosso especialista, o nosso gerente de EIC, Enhanced Information Center, ou seja, ele é o responsável por toda a análise de crédito e metodologia de crédito que a Coface utiliza para fazer suas análises. Muito bem, pessoal. Então eu vou pedir agora para a Amanda, por favor, compartilhar a apresentação e aí a gente já pode começar. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Bom, já vemos a apresentação. Patrícia, por favor, se você puder começar. Tá ótimo, obrigada, Humberto. Olá, bom dia a todos. Começaremos então falando um pouco do cenário econômico 2025, tá? Então, a gente começar aqui com um cenário, como a gente espera que seja, em termos de crescimento, né, da atividade econômica mundial em relação à PIB. A nossa estimativa para PIB 2025 é de uma alta de 2,7%, o que é igual à nossa taxa a taxa estimada tenha sido o crescimento do ano passado, né? A gente vê que esse crescimento seria um pouco abaixo do que seria um crescimento potencial para a economia mundial. A gente fala que seria de 3%, abaixo do que estava crescendo também ali antes do período Covid, né? Mas, claro, tem um comportamento diferente entre as principais economias mundiais. Então, a gente tem aqui no segundo gráfico, só ilustrando um pouco o que a gente espera em termos de crescimento, e começando com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, nos últimos 2 anos, aí, né, assim, tem surpreendido positivamente o crescimento. Vocês me escutam bem? Que eu vi alguma coisa aqui falando que algum comentário. Tá, então tá. Surpreendeu positivamente nos últimos anos, mostrando uma resiliência maior do que outras economias avançadas. Para esse ano, a gente acredita ainda que o cenário seja de uma desaceleração, saindo de um crescimento de 2,7 para 2,2, mas é claro que temos todas as incertezas com um período de mudança de governo, o foco em redução de impostos, né, postergação das reduções que foram impostas já no governo Trump no primeiro mandato, como também de novas reduções. Isso poderia trazer algum estímulo de crescimento no curto prazo. Por outro lado, tem as questões das tarifas, então muita incerteza nesse cenário de crescimento, mas o que a gente tem visto ainda é um crescimento resiliente nos Estados Unidos. Na China, bom, após ter crescido 5% no ano passado, a gente acredita que seja cenário ainda de desaceleração, um crescimento de 4,3%. Né? A gente sabe que tem a questão do governo, que pode colocar estímulos para a atividade, mas o que a gente tem visto por hora são estímulos mais para tentar estabilizar a questão do mercado imobiliário, que ainda segue frágil, ainda não conseguiu, ou também em parte de governos que estão regionais, que também mais endividados. Então, é mais de tranquilizar, de acalmar, estabilizar o mercado do que, de fato, gerar um grande boom de crescimento, né? Ainda deve seguir também um foco também na questão de transição energética, né? Então, mais do que o antigo, né, em detrimento do modelo antigo de crescimento, voltado em investimentos em infraestrutura, construção, que favorece a questão do aço e minério de ferro. Isso, de fato, não deve acontecer. Né? E acho que os estímulos muito em contrapartida ao que for colocado de tarifas para o lado dos Estados Unidos, mas não para gerar um grande crescimento, né, na atividade econômica aí no curto prazo. Então, a perspectiva inicial é de uma desaceleração, de fato, para 4,3%. Na Europa, o cenário diverge um pouco entre as economias, né? Então, a gente acredita que se olhar de forma consolidada, como, por exemplo, na zona do euro, o crescimento em 2025 deveria ser melhor do que 2024, mas isso depende muito de país para país. Então, o que deveria puxar o crescimento positivamente para lá? Por exemplo, a questão da Alemanha, né, que como principal economia do bloco, você teve uma recessão ali nos últimos 2 anos, a perspectiva de crescimento para esse ano também não é nada de exuberante, a gente fala de uma alta de cerca de 0,2, mas o que a gente tem visto de modo geral na região é que
tem surpreendido para baixo a atividade econômica, o crescimento tem sido mais voltado para os serviços, a parte de construção de manufaturas segue um comportamento mais fraco, né? E aí, manufatura, particularmente a Alemanha, que seria o motor industrial, o principal motor industrial europeu, né? Que acaba sendo afetada, primeiro por uma indústria que é mais intensiva em energia, num custo que é elevado, né? Não está longe do pico que a gente viu ali no começo de 2022, mas segue num patamar alto e é menos competitiva até que outros países em termos de custo trabalhista do que a Espanha, né? Então a gente vê aqui o comportamento da Espanha levemente superior, né? Superior à da Alemanha também. Então essa é uma melhora, uma recuperação que ainda inspira cuidados. Então um ponto importante é que nesse cenário, né, que você tem uma economia ainda aquecida nos Estados Unidos, na Europa mais fraca, isso também muda um pouco o que a gente espera em relação à política monetária nesses dois principais países, aí, né, no caso, né, dos Estados Unidos do país ou no bloco, né, da zona do euro. Então, nos Estados Unidos, o cenário tem sido, antes era uma ideia de 2 reduções de juros, agora o mercado já começa a falar até em uma única redução e mais para o segundo semestre do ano, né? Então, seria um ritmo de corte de juros mais lento do que na Europa, onde a projeção é que você possa ter 4 cortes ao longo do ano. Então, um que já ocorreu em janeiro e outros 3, né? Então, deve ser uma política mais gradual de redução de juros no caso dos Estados Unidos. Tá? Então, aí nisso a gente passa para o nosso próximo slide, por favor, que a gente tem aqui o comportamento das insolvências. Então, isso, claro, é algo que a gente também está sempre olhando de perto. E a gente faz aqui a comparação da evolução com 2019, sempre nesse comparativo com 2019, que é o período pré-pandêmico, né, e como evoluiu. O que a gente vê é que, de modo geral, depois daquele período da pandemia, que estava bem controlado, né, nos últimos 2 anos, você observou uma alta de número de insolvências mundo afora. A gente acredita que esse ano ainda vai ser um ano desafiador, que deveria começar a mostrar uma melhora mais para o segundo semestre do ano, e principalmente nos países que começaram a observar alta antes, né? Que isso foi o caso do Reino Unido, e começa a ter uma melhora, tá? Ou da França, enquanto a Alemanha a gente imagina que seja uma recuperação mais lenta. E ainda assim, a gente acredita que deva permanecer acima do patamar pré-pandêmico, né? Essa melhora mais para o segundo semestre seria por conta de um efeito defasado da política monetária, como eu mencionei, né? Que deve continuar reduzindo juros, e que já foi o caso no ano passado, né? O Brasil, claro, é um caso à parte, né? Infelizmente, a gente não está nessa trajetória aí de queda de juros, mas a gente vai falar mais à frente. Mas, de modo geral, no contexto global, é isso que a gente vê. É uma questão de uma inadimplência ainda elevada, né? Ainda um número elevado de insolvências, que deveria ter uma recuperação, uma melhora gradual mais para o segundo semestre. Tá? No próximo slide, então, a gente fala um pouco sobre a questão de crescimento. Então, diante desse cenário global, como a gente acredita que deva ser o crescimento na América Latina, assim como para a economia mundial, que a gente estima uma taxa de crescimento do PIB estável em comparação ao passado, esse também é o caso da América Latina. A gente acredita que a América Latina deva crescer 2,2% esse ano, tá? E, claro, um comportamento distinto quando a gente pensa nas principais economias da região, né? Bom, no caso do México, a gente observa mais aceleração do crescimento, depois de uma alta de mais de 3% em 2023. O crescimento já foi mais fraco do que era esperado no passado, e deve seguir nessa mesma vertente nesse ano. E o que deve puxar essa desaceleração? Bom, é a questão tarifas, né? E tarifas não, mas ameaça, né? O governo Trump, mesmo que não imponha tarifas, né? Bom, a gente teve o Trump falando que colocaria 25% de tarifa sobre os produtos mexicanos, e que após eles pausaram por 30 dias, eu acredito que não vai de fato colocar, porque isso teria um efeito muito importante sobre ambos os lados. Para os Estados Unidos também, são indústrias muito ligadas, né, muito conectadas, teria um efeito bastante importante, mas ainda assim deve continuar essa ameaça. E no momento, numa situação, né, um contexto de ameaça, é claro que isso tem seus reflexos negativos em relação a investimentos, né? A gente tem uma perspectiva de nearshoring, acaba sendo afetada pela essa questão dessas ameaças, né? Além disso, você tem a questão doméstica, com as incertezas domésticas. Bom, o governo agora conseguiu, né, depois das eleições gerais do ano passado, uma maioria de 2/3, permite aprovação fácil no Congresso, né? E conseguiram, por exemplo, passar algumas reformas que são consideradas controversas, como a eleição de juízes por voto popular, ou enfraquecimento de agências reguladoras, e tudo isso acaba pesando
também gerando alguma incerteza no clima de negócios. E, por fim, a necessidade de uma consolidação fiscal. Então, na segunda maior economia da América Latina, a gente, de fato, tem um cenário de desaceleração. Diferentemente, na Argentina, depois de 2 anos de recessão, em 2023, por causa do efeito do Laninha, ano passado, o primeiro ano do governo Milei, todo o ajuste, o plano de choque, né, o plano motosserra que foi colocado em execução, melhorou bastante os equilíbrios macroeconômicos, mas teve um efeito recessivo importante, e esse ano deveria ser o ano de colher os frutos, né? Claro que ainda tem bastantes incertezas, mas a gente acredita que o consumo privado deva melhorar por lá, por conta da queda da inflação, que fechou o ano em 117, ainda muito alta, mas uma melhora significativa depois de um pico de mais de quase 300% em abril. Esse ano deve fechar o ano em 25%, são as projeções atuais. Então, isso deve ajudar o consumo, além da expectativa de uma melhora na taxa de pobreza, que aumentou muito no ano passado. Os investimentos também deveriam melhorar por conta, bom, mesmo a base fraca, como também todos os programas do governo para tentar atrair investimentos em áreas foco, mas é claro que isso tem várias incertezas. Eu digo que uma incerteza muito importante é a questão de quando que eles vão conseguir, de fato, retirar os controles de capitais, né? Isso não é algo fácil de ser implementado, né? Isso pode gerar, ao receio de que isso possa gerar um pico, uma depreciação cambial, e isso alimentar a inflação novamente, que pode ser fatal, né, para a questão de popularidade. E claro, também, desde a última sexta-feira também, a gente viu um aumento das incertezas, né, enfim, isso, a ver como que isso vai repercutir na confiança, né, dos agentes econômicos e também dessas investigações nas próximas semanas, né? Mas, a princípio, o que a gente imagina também é uma recuperação de 4,6% no caso da Argentina. No Brasil, a gente fala de saindo de 13,5% para 2%, uma desaceleração, mas eu vou falar mais à frente, mais detalhes. No Chile, um crescimento parecido. Acho que um ponto chave de fato, o ritmo de aceleração na China, que pode ter um efeito importante para o Chile, e também, no caso, para o Peru também. São dois exportadores de cobre e também uma concentração maior para o mercado chinês. Para o Equador, que a gente estima que teve uma leve recessão no ano passado por conta de uma grave crise energética que foi agravada pelos efeitos do El Niño, né? Eles têm uma base de eletricidade bastante dependente de hidrelétricas e chegaram a racionamentos de mais de 14 horas em algum período do ano. Então, assumindo que se tenha uma melhora nessa situação da crise energética, se deve ter também um crescimento que não é exuberante, mas saindo da recessão, né? E na Colômbia deveria ter um crescimento um pouco acima, com a melhora da inflação, que foi mais lenta por lá, e permitindo também redução de juros, né? Ainda que a confiança das empresas siga em patamar baixo. Tá? Então, passando para o nosso próximo slide, por favor. Quais seriam os possíveis efeitos do governo Trump na América Latina? Bom, claro que tem várias frentes do que pode acontecer, é difícil ainda de precisar, porque a gente está ainda apenas no começo do governo, assim, menos de um mês, né, completando um mês agora, né? Mas eu vejo três grandes frentes de contágio para a América Latina. Primeiro é a questão da política de imigração, né? O foco em deportações, que isso já foi logo no começo do governo, ele já começou com ordens nesse sentido. Isso tende a ter um efeito negativo na questão das remessas. Então, são a população da América Latina, e aí tem principalmente a América Central, e que vive nos Estados Unidos, trabalha por lá e que envia esses recursos, muitas vezes mensalmente, para os seus familiares nos seus países de origem, né? Então, essas remessas elas chegam a ser mais de 20% do PIB em países da América Central, né? E claro que isso tem todo um efeito importante para a questão do consumo nessas economias. Então, se você tem um aumento de deportação, se tem de fato isso, um fluxo em massa, isso tenderia a ter um efeito negativo para o crescimento nesses países. É claro que, bom, a gente vê uma grande retórica nesse sentido e ações do governo Trump, mas algo massivo é difícil de ser implementado, tem um custo, tem toda a questão logística, tem também as próprias indústrias locais dos Estados Unidos, né, porque isso poderia também ter uma implicação importante em termos de aumento de custo de mão de obra. Então, mas sim um risco, né, um dos possíveis riscos de contágio para a América Latina. Outra questão do fortalecimento do dólar.
A gente tem aqui no segundo gráfico o comportamento das moedas da América Latina em comparação ao dólar no último ano e nesse ano. Então, ano passado, na verdade, as moedas já estavam, não foi só o caso do real, mas as moedas já estavam depreciando em relação ao dólar por conta do cenário externo. Então, não só a questão, antes mesmo do governo Trump, mas né, das eleições, mas pelo ritmo de corte no Banco Central dos Estados Unidos, né, pelo Federal Reserve, que acabou gerando a pressão das moedas emergentes, né? Mas nesse ano, se você tiver um aumento de aversão a risco, a questão das tarifas, isso tende a gerar esse fortalecimento do dólar, o que gera um problema mais para os bancos centrais da América Latina, que, em sua maioria, ainda estão reduzindo taxa de juros, né? Então, eles podem ter que antecipar o fim do ciclo, né? Ou cortar menos do que esperavam inicialmente. O que a gente tem visto por hora é que as moedas desse ano elas estão apreciando, devolvendo um pouco das perdas do último ano, né? O real aqui em destaque, mas está em destaque também porque tá ali entre as que mais caiu no ano passado. E por quê? E mais pelo cenário externo, né? Ano passado as moedas estavam depreciando, sim, por conta do contexto externo, mas também, em alguns casos, por conta das suas incertezas locais, né? No caso do Brasil, a questão fiscal, na Colômbia também, questão fiscal, no México, as eleições, como eu mencionei, né? E nesse ano, essa apreciação no ano tem relação também com o cenário externo, não é por melhorias no cenário doméstico, é a questão do cenário externo. De fato, por mais que o Trump tenha anunciado a questão das tarifas, em muitos casos você teve uma pausa, né? Então, como eu mencionei, os 25% para o México e para o Canadá, que foram anunciados e depois né, tem 30 dias de pausa enfim, provavelmente deve ser postergado e ia se continuar. A gente tem também a questão das tarifas recíprocas, que a semana passada havia o anúncio, mas não há nada de concreto ainda. Claro que isso pode ter um efeito importante, mas ainda provavelmente vai ficar para abril, porque sai um relatório 1º de abril, a análise mais detalhada sobre né, as tarifas, reciprocidade das tarifas. Então, a partir daí você pode ter algumas medidas, mas então, por isso o mercado tem reduzido essa questão de aversão a risco, que tem favorecido as moedas emergentes. Mas olhando adiante, claro que esse cenário fica ainda incerto, porque se começar de fato a colocar as tarifas, né, isso pode reverter esse cenário. Se o Federal Reserve mantiver os juros estáveis por mais tempo, né, por conta de pressões na inflação, isso também tende normalmente a gerar alguma depreciação. Quando a gente olha, por exemplo, as projeções de taxa de câmbio para o real, não mostra de fato uma expectativa de apreciação importante, voltando ao patamar de final de 2023, bem distante disso, né? Ainda estão ali em torno de 6 né, a taxa de câmbio, que é até um pouco acima, né, mais depreciada do que está o patamar atual, aí em torno de 5,70. E por fim, o último canal de contágio, a questão da política comercial. Como eu mencionei, já o caso do México é com certeza o mais vulnerável, 80% das exportações vão para os Estados Unidos, isso dá 1/3 do PIB, principalmente setor automotivo, mas também produtos eletrônicos, parte de instrumentos médicos também poderiam ser muito afetados pela questão das tarifas. Além disso, tem a renegociação do acordo de comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, que deveria ocorrer em 2026, e com certeza isso ganha ainda mais ênfase diante desse cenário. Outros dois impactos indiretos. Um seria uma desaceleração mais forte, se de fato os Estados Unidos entrar numa guerra tarifária, né, com a China, uma desaceleração mais forte na China, que teria dois efeitos para a América Latina. Um, pelo fato de ser o principal mercado para muitos países, como o Brasil, Peru, Chile, como também seus efeitos sobre os preços das commodities, né? E, por fim, também um outro impacto que seria, bom, se a China, né, tiver maiores tarifas para os Estados Unidos, vai tentar relocar essas vendas para outros países, e aí aumenta ainda mais a pressão de relocação e a preços com desconto, né? E a chegada de importações baratas da China, que pode ser uma preocupação, né? Então, acho que são os três principais contágios, né? Canais de contágio para a América Latina, tá? Indo para o próximo slide, a gente entra, então, em Brasil. A gente ainda não tem o dado do Brasil do quarto trimestre, sai agora no dia 7 de março, mas nos últimos 2 anos a atividade surpreendeu positivamente, né? 23 foi a questão do setor agrícola, safra recorde. Ano passado, pelo contrário, o setor agrícola caiu,
né? Teve o efeito importante do El Niño, mas o consumo que sustentou o PIB por conta né, de medidas de suporte à renda, como aumentos do salário mínimo acima da inflação, ou também a questão do mercado de trabalho, que segue bastante aquecido. Quando a gente olha a massa renda salarial real também com crescimento. Os dados recentes, preliminares de atividade do quarto trimestre, indicam como a gente pode ver no segundo gráfico, uma perda de tração da atividade econômica no setor de varejo, indústria, serviços, aí nos últimos 2 meses do ano passado, né? Mas ainda assim, essa desaceleração para esse ano deve ser algo gradual. Provavelmente a atividade no primeiro trimestre desse ano deve até acelerar em relação ao quarto trimestre do ano passado, tá? E isso por conta do setor agrícola, que recupera do efeito do El Niño do ano passado e tem um peso maior durante esse começo de ano. Para o segundo semestre, a gente acredita que deve ficar mais visível a questão do aperto de juros, né, que foi retomado pelo Banco Central desde setembro do ano passado, né, e isso tem seus efeitos sobre a atividade econômica. Então, a gente passando para o próximo slide, a gente tem aqui o comportamento das projeções de inflação e projeções de taxa de juros para a taxa Selic esse ano e até 2028, as projeções de mercados medida pelo Boletim Focus semanalmente, né, do Banco Central, e as estimativas de inflação seguem em alta. Então a inflação, a projeção de inflação para o final desse ano está em 18 semanas de alta consecutiva, já em projeção de 5,6, então bem acima do teto de 4,5, né? E mesmo se a gente olhar a projeção de inflação até 2028, também bem distante do centro da meta de 3%. Então, a perspectiva agora ainda é que a inflação encerre em 2028 em 3,8%. Então, diante disso, a gente tem um Banco Central ainda bastante restritivo, apertando juros, né? A última alta em janeiro e tudo leva a crer, como eles mesmos sinalizaram em sua ata, que teremos uma nova alta chegando a 14,25 agora em março, e aí, a partir daí, a depender da evolução dos principais indicadores econômicos, né? O mercado acredita que não vai parar aí, não vai parar em março, vai continuar. As projeções falam deve encerrar esse ano em 15%, né? Aqui acredita que deva subir ainda um pouco mais, poderia chegar a 15,25 e depois começar a reduzir na última reunião do ano. Enfim, a taxa de juros bastante elevadas e também as projeções para os próximos anos também subiram bastante nos últimos meses, né? Até para 2028 você fala de uma taxa de 10% versus uma projeção de inflação aí de 4%, né? Então você tem uma taxa de juros real de 6%, agora esse ano isso pode chegar a 9%, né? Em torno de 9%. Então, isso realmente é muito alto, até se a gente compara com outros países da América Latina, né? E, enfim, a importância de fato de conseguir se avançar na questão fiscal poderia ajudar nesse sentido. E por fim, na parte macro, a gente tem um slide da questão das insolvências, né? No slide seguinte, as insolvências no Brasil, né? Os pedidos de recuperação judicial. Então, a gente tinha ali o número de pedidos, você tinha um recorde naquela crise de 2015, 2016. 2016 era o recorde até pouco tempo atrás. E vinha bem controlado durante todo o período pandêmico e tudo mais. Em 2023, deu um salto em comparação a 2022, com uma alta de 69%, e no ano passado voltou a subir, já numa base já elevada, né? Subiu de novo 62%. Se a gente olhar em setores, né, dos principais grupos de setores, e assim como também em tamanhos de empresas, a gente vê que não foi só restrito a um setor específico, você teve uma alta em vários setores, principalmente no primário. Aqui entra a agro, teve a questão da quebra de safra e tudo mais, mas não só isso. Outros setores também foram afetados, setores que são considerados mais resilientes, mas que, de qualquer forma, teve a questão de juros que acabou afetando. Acho que é um ponto importante para explicar isso. E também em relação a porte de empresa, não só pequenas empresas, então mesmo empresas de grande porte você tem essa alta, tá? E aí, esses são os principais pontos da parte macroeconômica que eu queria mencionar, então realmente é algo bem resumido, mas agora outros 2 pontos importantes, que acho que é importante dividir nesse cenário de bastante incerteza, são 2 indicadores produzidos pela COFACE. Então, um é a questão da nossa avaliação de risco país, tá? A gente faz isso para 60 países, a gente faz essa avaliação para 60 países no mundo, com 8 notas distintas, tá? A1 seria melhor.
então A1, A2, A3, A4, B, C, D e E, então E seria pior, A1 é melhor e E é pior. Isso é revisado 3 vezes ao ano, então isso é algo tá bem recente, esse mapa, a gente divulgou agora no começo desse mês, tá? É só colocar como referência, no caso do Brasil, o Brasil é avaliado como B atualmente, tá? Então, passando para o próximo slide, a gente tem aqui também como que a gente chega a esse modelo de risco país? A gente tem dois principais fatores que são considerados, tá? Então, são questões de curto prazo, fatores cíclicos, tá? O que a gente espera para um país em termos de atividade econômica, de PIB, se a perspectiva é de que o PIB deva acelerar no ano, deva ter um crescimento mais forte, ou se, pelo contrário, deve perder tração, ou deve ter entrado numa recessão. Então, isso é um componente importante desse indicador. E outros são fatores estruturais, mais de longo prazo, sobre o nível de desenvolvimento econômico da empresa, desculpa, do país, né? Então, como, por exemplo, a sustentabilidade fiscal, né? A gente pode pegar o caso do Brasil, né? Que você não tem um risco de default no curto prazo, mas que você tem uma trajetória, né, crescente da dívida pública, né, uma trajetória ruim de crescimento de dívida pública. A questão de avaliação de risco político, né, a situação do país, se é um país democrático, se você tem riscos de protestos que são riscos que possam ter interrupções corporativas, a questão da qualidade de governança e também fatores climáticos, que com certeza cada vez mais isso tem importância. A gente tem visto o Ninho, que muda para Laninha, todos os efeitos sobre o setor agrícola, mas não só unicamente setor agrícola. A gente tem o que aconteceu, como exemplo, no Brasil, né, no Rio Grande do Sul no último ano, né, que tem, claro, várias consequências para diferentes empresas e setores, além de, claro, toda a questão humanitária, mas, né, então isso também é algo importante considerado nesse modelo. No próximo slide, a gente traz, então, as últimas revisões. Na última revisão, que foi agora, como eu mencionei, divulgada em fevereiro, fizemos 7 ajustes, tá? Então, foram 4 upgrades e 3 downgrades. Aqui, essa relação dos países. Então, assim, cada vez que a gente faz essa revisão, a gente gera uma publicação em que entra em mais detalhes do porquê a gente fez a revisão. Então, só comentar 2 países, então um deles no caso da Guiana, por ser nosso, né, sendo da nossa região aqui também, então a gente deu um upgrade de C para B e o que está por trás aqui, muito a questão dos fatores cíclicos, as projeções de crescimento, vem crescendo a 2 dígitos nos últimos anos e assim deve seguir, por conta da descoberta em 2015, 2016 de vastos recursos né, petrolíferos. Então a produção de petróleo tem crescido muito forte por lá, e não só o setor que cresce, como também tem todos os seus efeitos sobre construção, sobre serviços e tudo mais. Então, a gente vê que deve ter um crescimento importante nos próximos anos. E no Reino Unido, que a gente passou de A4 para A3, também muito pela questão de fatores cíclicos, como eu mencionei, a gente tem as projeções de crescimento melhores para esse ano, né? Vem numa melhora de crescimento. Além disso, as insolvências começam a dar sinais de melhora por lá também, e fez com que a gente mudasse para A3. Tá? Agora, no próximo slide, a gente tem a questão, outro indicador que a Coface produz, que é a avaliação de risco setorial. E aqui a gente tem 13 grandes grupos de setores, né? Claro que tem vários segmentos que estão inseridos dentro desses 13 grandes grupos de setores, tá? Eles são o setor de agrofood, automotivo, químico, construção, energia, ICT. Aí a ICT aqui entra a parte de eletrônicos e telecomunicações, o setor de metais, setor de papel e celulose, farmacêuticos, produtos farmacêuticos, varejo, têxtil e vestuário, transporte, né, e setor de madeira. E a gente faz isso para 6 regiões e também para os principais países em cada região. Então, no caso aqui na América do Sul, seria o caso do Brasil, Chile e Argentina. Pensando em como América Latina, o México está ali na América do Norte, tá ali dentro da América do Norte, e a gente também está nesse relatório e com detalhes dos upgrades e downgrades. Diferentemente do risco país, que você tem 8 avaliações distintas, aqui são 4. Então, seria low risk, medium risk, high e very high risk. Tá? Então, passando para o próximo slide, por favor, a gente tem aqui
as últimas revisões, né? Agora em fevereiro também foram feitas 28 revisões, então foram 8 upgrades e 12 downgrades. Para a América do Sul, a mudança que a gente teve foi no setor energético na Argentina. Tá? A gente passou de high risk para medium, por conta do grande potencial e, de fato, desenvolvimento já da parte de gás e de produção de petróleo de xisto na Argentina. Eles também conseguiram avançar na construção de um gasoduto, né, e com isso reduzir até a dependência de importações. Então, a Argentina passou de um déficit na balança comercial energética para um superávit desde o final de 2023. Final de 2023 ainda foi bem próximo do zero, mas aumentou bastante no ano passado e deve seguir numa tendência positiva, embora, claro, a gente tem todo o contexto do país que ainda é bastante desafiador. Né? Em relação aos downgrades, eles foram mais concentrados no setor automotivo e no setor de metais. Né? 2/3 desses downgrades estão concentrados na Europa e, em linha, como mencionei, da fraqueza ainda da atividade econômica. O setor automotivo por lá, ano passado, não foi um ano muito positivo em termos de produção e de vendas também, né, com só parte de híbridos não recarregáveis que apresentou alta, os demais com queda, né? Então, essas foram as principais revisões. E aí, no próximo slide, um pouco do que a gente considera nesse modelo. Então, enquanto no de risco país a gente tem 2 principais grupos, aqui a gente tem 3 principais. Um é a questão de pagamentos, experiência de pagamentos, então qual é o ratio né, de inadimplência em cada um desses setores, né, o que a gente espera, como a gente espera que se comporte adiante, e também a avaliação dos nossos analistas de risco, dos underwriters, os conhecidos como underwriters, né, que fazem avaliação e quem toma as decisões de crédito e também avalia em cada um desses países. Já está ali próximo do risco, em contato com os clientes e compradores. Né? Outra questão financeira, então dados financeiros como endividamento líquido, a rentabilidade, né, contas a receber, então são outro fator importante, outro componente importante. E entre outros critérios, a gente tem a questão dos preços das commodities, né, evolução de preços, expectativa de evolução de preços, mudanças estruturais que o setor possa estar passando, para dar como exemplo a questão do setor automotivo, que passa pela uma mudança importante também, e também a avaliação de risco país que eu mencionei anteriormente. Tá? Então, esses são os principais componentes para explicar esse modelo de risco setorial também. Bom, esse era o último slide da minha parte. Tá? Obrigada pela atenção por hora. Maravilha. Obrigado, Patrícia. Obrigado pela apresentação, pelo contexto em que a gente está fazendo esse webinar aqui. Isso é super importante para entender por que cenário as empresas têm que navegar. Agora, a gente vai ter a parte do Rui Lino, né? Como eu falei, ele é o nosso gerente aqui de Enhanced Information Center, é responsável pelas análises que a Coface faz das empresas. Rui, por favor, o palco é seu. Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre análise de empresas, né? Análise de crédito. E é importante lembrar, né, como que é o título aqui do nosso webinar, que é análise de crédito sem balanço, né? Que é um grande mistério. Como sabemos, a gente tem muitas empresas que não são obrigadas a disponibilizar informação financeira no mercado. Quando eu digo informação financeira, eu me refiro ali ao balanço propriamente dito, né? O ativo, o passivo e as demonstrações de resultado, né? Quando a gente tem essas informações e que a gente consiga somar com tudo que vamos falar hoje, a gente pode dizer que temos ali a análise completa, né? De toda a parte do crédito, fica muito melhor fundamentada, né? Então vamos focar aqui, o intuito hoje é o foco em como analisar sem termos o balanço, né? Que acredito que seja o dia a dia de muitos vocês que estão presentes, né? Então, o que a gente precisa para analisar uma empresa sem partir do princípio do balanço, né? Eu acredito que com a nossa experiência aqui de Coface, né, e a minha também, né, a gente precisa ter um bom provedor de informações que consiga me trazer
um pool de informações completas, né, e centralizadas num único documento, né? Isso me auxilia em ganho de agilidade, né, e tempo para mim fazer a análise e depois, se eu precisar, buscar outros tipos de informações, né, para estar complementando, né? Então eu vou começar aqui, né, com o dado básico, né? Quando a gente vai analisar uma empresa, eu preciso ter ali as informações básicas da empresa, né? Eu preciso ter ali a razão social da empresa, né? É interessante saber ali o regime a qual a empresa ela trabalha, né? O país que está situado, né? Uma vez que nós estamos falando aqui somente de Brasil, de repente pode ser uma exportação, né? É importante a gente saber o país que está localizado, né? E ver se todos esses dados batem, né? Perfeitamente com o que você recebeu ali do seu cliente, né? Então é a primeira análise para ver se está batendo com o que o seu vendedor trouxe para casa, né? Ver se está conferindo, porque hoje em dia com essa questão de fraude é super importante a gente sempre fazer esse monitoramento, tá? Pode passar para o próximo slide, por favor, né? É, e nessa parte ali vai trazer todos os detalhes da empresa, né? Ver um dado que é super importante, né? Partindo do princípio que a gente não tem o balanço, é saber o tempo que essa empresa está operando no mercado, né? Se é uma empresa nova, se é uma experiência que já tem muitos anos no mercado ou não, né? Se é uma empresa que é de capital aberto, se é sociedade limitada, né? Então é importante trazer sobre tudo isso, né? E partindo do princípio que a gente não tem um balanço, não tem informação financeira, então quando a gente tem a informação do capital social da empresa, né? Ela passa a ter uma relevância, né? Aqui no exemplo aqui que a gente está utilizando aqui, a gente pode ver que ela é uma empresa que desde a sua origem ela já começou com capital social relevante, né? Que a gente fala aqui uma importância de 209 milhões, né? Então, por que que é importante saber o capital social da empresa, né? Para saber o quão engajados os sócios estão acreditando naquele negócio, né? A gente tem empresas pequenas e médias ali que é uma pessoa física que é o sócio, até grandes grupos, né? Então é super importante saber qual que é o engajamento desse sócio com o negócio que ele abriu, né? Se ele pretende trabalhar com recursos próprios, se a gente vê que ele abriu com capital social muito baixo, a gente já subentende que ele vai necessitar de um capital de terceiros que seja com fornecedores, ou de repente ele vai para o mercado, vai tentar com bancos algum empréstimo. Então é importante ter essa visualização em mente, porque nós não temos os balanços, né? Então é importante a gente saber tanto o capital social, né, como a data de fundação da empresa, tá? Então, essas duas informações em conjuntos, elas partem ali do princípio para a nossa análise, né? Aí, passando para o próximo slide, a gente entra aqui na parte de saber quem são os sócios, quem são os acionistas dessa empresa que estamos analisando, né? Sempre importante verificar quando a gente tem um CNPJ, que é o sócio, entender quem que é esse grupo, né? De repente é uma empresa, o principal acionista é uma empresa de participações. É interessante conhecer quem são os sócios dessa empresa de participações, se são os mesmos que estão engajados na empresa que a gente está realizando um negócio, né? Quando for pessoa física, tentar identificar se essa pessoa física possui outros negócios também e se esse negócio atua no mesmo setor, né? Para ver se tem algum link entre as empresas que possa ocorrer alguma interligação entre os negócios ou se é um sócio que trabalha em múltiplos setores, né? O que já, se for um sócio que a gente vê que tem um capital social baixo investido, né? Não tem tantos anos no mercado, é de suma importância conhecer as outras empresas que esse sócio tem no mercado também, para verificar
se essa outra empresa também ela é recém-constituída, se já tem mais anos no mercado, se qual que é o capital social dessa outra empresa. Então, é importante criar ali como se fosse uma espécie de um link entre as empresas e um grupo, né? É super importante fazer essa análise baseada em todas as empresas do negócio, né? Porque a gente sabe que se uma tiver problema, de repente esse problema pode acabar corroendo o da coligada, né? Na nossa experiência aqui de Coface, já vimos por diversas vezes que uma empresa boa do grupo acabou tentando auxiliar a empresa que vinha se corroendo e acabou que o grupo inteiro apresentou dados negativos futuramente, né? Então, você tem ali a análise do grupo, saber quem são os sócios, quem é a empresa que está controlando, é de suma importância. Se é um grupo, de repente, que está situado em outro país, né? Tentar fazer o link com tudo o que a Patrícia falou aqui, a gente traz para dentro de casa também. Porque quando a gente está realizando um negócio como empresa, a gente precisa saber o país da empresa, saber como é que está a questão econômica desse país, né? Saber como que está o setor que a empresa em determinado país está atuando, né? Então é importante criar todo esse contexto econômico e do grupo de empresas, tá? É de suma importância, né? Então, partindo para o próximo slide, né? Então, a gente trouxe ali, aqui a gente vai entrar numa outra parte, que é as informações financeiras que temos, né? Então, o primeiro bloco, a gente pode dizer que são ali as informações básicas da empresa que são necessárias a gente fazer essa análise, né? Que são os dados da empresa, a localidade da empresa, né? É super importante fazer essa análise, né? Ver se ela está num grande centro ou se não está num grande centro. Aqui a gente já traz a informação do setor da empresa, né? Que vem em cima, que a gente pode ver que é uma empresa da indústria alimentícia, né? É importante entender o setor que a empresa está situado, né? A conjuntura econômica do país para o momento, né? Visualizar ali o pedido de limite que foi solicitado, né? Esse tipo de aí, quem faz ao vivo, né? Bom, vamos lá. Desculpa aí, pessoal, vamos voltar aqui, tentar voltar ao retorno, né? Então, trazendo aqui novamente o que é que a gente já viu, fazendo um resumo aqui brevemente, né? Dados da empresa, razão social, nome, localidade que ela está, país, estado, município, capital social, por isso é importante um provedor de informações que te forneça informações que você não iria conseguir tão facilmente sem ter um balanço, né? Então, capital social é uma delas, né? E outra é o faturamento estimado, né? Que, como eu falei antes, esse faturamento estimado é onde capta transações de boleto, TED e cartão de crédito, né? Isso é super importante, né? Outra informação que auxilia demais é a quantidade de clientes que essa empresa possui. Por que que é importante? Para a gente saber se essa empresa ela tem alguma concentração de venda ou não, né? Se a gente verificar, aqui nesse caso a gente consegue ver que ela tem 1.000 ou mais clientes, né? Então o portfólio dela é bem diluído. Se pegássemos uma empresa que tivesse uma quantidade de clientes menor, né? Seria um ponto ali que seria interessante entender se existe concentração, né? Aqui já me traz nesse próprio a informação me traz aqui a taxa de concentração do faturamento nos top 3 clientes, né? Isso aqui para esse cliente ele me diz que é de 0 a 10%. Então a carteira dela é bem diluída, né? E isso me mostra que me dá uma confiança maior em saber que essa empresa não tem nenhuma concentração. Se me aparecesse aqui uma empresa menor que tivesse uma quantidade de clientes mais baixa e que a concentração do top 3 clientes fosse ali acima de 40%, isso já me levantaria um sinal de alerta, né?
seria importante entender o porquê que existe uma concentração muito grande com um cliente, né? E qual que é o risco de negócio futuro, né? Porque se esse cliente tiver algum problema e não realizar mais compras, seja lá qual for o motivo, né, vai me trazer um impacto muito grande para esse cliente que eu estou passando a ter um relacionamento, né? Ou um relacionamento antigo. Então, é super importante ter isso em mente, né? E aqui me diz que é interessante, que é a taxa de crescimento no número de clientes versus os últimos 12 meses, né? Para essa empresa aqui, a gente consegue ver que ela continua abrindo mercado, né? Ela cresceu ali em número de clientes de 30 a 40%, né? Então, é uma empresa que já possui uma quantidade de clientes elevada e ela continua abrindo mercado, né? Esse é o melhor sinalizador, né, de que a empresa vem crescendo no mercado e vem ganhando presença, né? É, com o mercado. Seria o perigoso ver que fosse um dado negativo, né? E ver que ela tem uma concentração muito grande, que ela continua com o crescimento do último ano muito baixo. Então, seria ali um ponto de atenção, né? Uma visita de crédito seria essencial para conhecer mais de perto quem é o cliente, né? Ter uma aproximação próxima, né? Aí, passando para o próximo slide, a gente traz ali as informações de gastos, né? Quando a gente diz gastos, a gente não pode confundir com custos, tá? Porque o gasto, aqui esse dado, ele me mostra o desembolso de caixa, né? É 100% ali o desembolso de caixa. O que a empresa está realizando de transações por boleto, por TED, cartão de crédito, é o que está saindo do caixa da empresa, né? Aqui a gente pode ter despesas rotineiras, pagamentos de boleto, mas a gente pode, de repente, identificar um investimento na empresa. A empresa pode estar fazendo investimento em maquinário, pode estar fazendo investimento em planta, né? Então, nesse caso, seria quando a gente ver um caso que a gente tem gastos superiores ao faturamento da empresa, nesse modelo que estamos utilizando, a gente conseguiria entender que a empresa poderia estar realizando algum investimento ou na planta, maquinário, né? Então seria interessante pegar esse dado, né? E ir próximo ao cliente e tirar essa dúvida, né? Antes de você ir lá e assinar um crédito para essa empresa, né? É importante entender o porquê, né? Aqui no exemplo que estamos utilizando, né? Ela tem ali menos de 50%, né? Os gastos da empresa. Então, não tendo balanço, essa informação passa a ser ter uma importância muito grande para a gente utilizar um, como uma métrica e eu conseguir basear até onde eu posso chegar com esse cliente. Eu posso realizar uma venda até de quantos reais, eu posso, de repente, estipular número de parcelas, né? Passa a ser um direcionador para mim seguir, né, com a minha aprovação de crédito, né? Aqui no gastos a gente também tem ó, a quantidade de fornecedores que essa empresa possui, a taxa de concentração dos gastos no top 3 fornecedores, que também é super importante a gente entender se esse nosso cliente, se ele tem uma dependência muito grande de algum fornecedor, né? Porque o que acontece se esse fornecedor tiver um problema? O meu cliente não vai conseguir receber a matéria-prima para ele, não matéria-prima, o produto, né? Depende do setor da empresa, para ele tocar a operação para futuramente me pagar, né? Então é super importante conhecer isso, né? E a taxa de crescimento de fornecedores, né? Aqui é mais difícil a gente ver um volume muito alto, né? Porque se tratando de fornecedor, dependendo do setor da empresa, muitas vezes o produto é produzido especificamente para esse cliente, né? Quando a gente vai falar ali de celulose, papel, geralmente o fornecedor já produz exatamente nas medidas, né, que o cliente produz, né? Então, aqui nós não vamos ver um dado, um percentual muito alto, como é interessante ver quando a gente está falando de faturamento, né?
Aí, partindo para o próximo slide, a gente consegue adicionar outra informação que é super importante, que é o histórico de pagamentos, né? Quando nós, já pensando no lado de vocês, né, como possuem aquela proximidade com um cliente, às vezes já tem uma experiência de anos com o cliente, já tem aquele histórico formado de anos, sabe que a empresa é um bom pagador, né? Você tem ali acesso às transações que vocês realizaram de um com o outro, né? Porém, é importante saber como que o mercado se relaciona com essa empresa, né? E indo mais, quando for um cliente, você não vai ter esse histórico de pagamento, né? Então, mais uma vez, eu reitero a importância do provedor de informação para ele te auxiliar com esse tipo de informação, né? Aqui a gente pode ver que para essa empresa aqui, ela tem uma pontualidade ali com cadastro positivo de 99%, né? Então, é uma empresa que realiza seus pagamentos pontuais, né? A gente tem, a partir de estar escrito aqui, restrições financeiras, né? Localizadas aqui, 15 ocorrências, né? Aqui seriam mais pendências financeiras, que seriam de um CNPJ com outro CNPJ, né? Logo abaixo a gente vê ali refim. Refim é quando a gente tem ali restrições com bancos, né? Que seria ali um caso de atenção, principalmente quando são valores elevados, quando for valores baixos, é importante entender, conversar com a empresa e ver o que que aconteceu, né? Mas aqui a gente vê aqui e por mais ali que é onde está restrições financeiras, 155.565, né? É, Se fosse uma empresa pequena, poderia ter ali uma certa relevância, né? Mas a gente vendo ali um faturamento de 3,2 bi, né? Com um gasto de 1,5 bi, esse valor de 155 mil ali passa a ser pequeno, né? A gente consegue identificar que a empresa que a gente está analisando aqui no nosso exemplo, na nossa apresentação, é uma empresa grande, né? Por mais que eu não tenha o balanço, né? Então, esses 155 mil dependências financeiras, ou seja, empresas com empresas, não é relevante. Seria diferente. Lembra quando eu falei da importância de se ter o capital social? Né? Vamos supor que eu tivesse lá um capital social de apenas 50 mil reais, né? Não tenho aqui os dados de faturamento e gastos, tá? Não tenho. Só tenho um capital social que eu sei que é de 50 mil reais, né? E eu vejo que a empresa tem uma tendência financeira de 155 mil, essa informação passa a ser de muito valia. Ou seja, a empresa tem atrasos no mercado 3 vezes mais do que o capital social. Lembrando que a gente não tem o faturamento, o gasto e não tem o balanço. Então, passa a ser uma informação de extrema valia para a gente definir, né, o nosso crédito, se vamos trabalhar ou não com essa empresa, tá? PFIM, né, quando a gente tem coisas com o governo, município, né, o valor é baixo, né? Então aqui essa parte de dados é super importante vocês considerarem na análise, né? Porque ela vai me dizer ali o histórico da empresa com o mercado, né? A gente vai poder identificar como ela se relaciona com um todo. Muitas vezes, quando a gente tem já um histórico como empresa, nós conhecemos como a empresa age conosco, né? Mas não sabemos como que é com o mercado, né? A gente tem que ter, como um mitigador de risco, tentar entender como ela se relaciona com todos, né? E não somente conosco, tá? Porque, de repente, os primeiros sinais de uma empresa negativo, indo para o negativo, é quando ela começa, de repente, a atrasar com o mercado e continua pagando para mim porque eu sou o principal fornecedor dela, né? Então, é importante considerar todo o contexto, né? Aí, partindo para o próximo slide, hoje em dia é um tema muito importante, né? Todas as empresas, inclusive, recomendam, né, ter políticas de compliance, né? É super importante entender como que a empresa se relaciona em questões com o governo, né? Por isso, mais uma vez, a importância de um provedor de informação para ele te subsidiar estas informações, né? Em uma única tela, para você não precisar entrar
em diversos sites do governo para buscar essa informação. Você também conseguirá, mas você vai levar muito mais tempo, né? Então, aqui, informações de compliance, a gente tem várias certidões, né? Tentar entender se ela possui algum débito trabalhista, se possui quando for uma empresa do agro, se tem trabalho escravo, né? É super importante estar alinhado, né? E você conhecer a empresa, ver se ela segue todos os códigos de conduta a nível com os órgãos, né, do governo ou não, né? Então é super importante estar alinhado, ter boas práticas, né? Porque isso auxilia ali com prevenções de fraude, né? A gente vê que no mercado hoje em dia é, muitas empresas, infelizmente, acabam partindo para esse lado, né? Às vezes são pessoas dentro das empresas e acabam cometendo atos negativos que podem comprometer a empresa no futuro, né? E por fim, né, no próximo slide, né, a gente traz ali informações aqui contando um pouco da experiência Coface, de todo o nosso expertise de anos atuando no mercado de crédito, como seguradora de crédito, né? Nós temos uma classificação interna, que é o Debtor Risk Assessment, né? Que é o famoso DRA, para quem já tem algum contato conosco, né? Que é uma classificação que vai de 0 a 10, né? Eu acredito que quem já tem o relacionamento conosco, possa ter diversas dúvidas, né? De como que o Wake, né? O Wake Incident Information Center, qual sou o gerente, né? O nosso time é que realiza o cálculo de todos esses famosos DRAs, né? E o que é que levamos em consideração? Tudo isso que nós falamos aqui, juntamente com o que a Patrícia apresentou, né? Então, a parte econômica, ela está inserida no contexto, país, o CRA do país, é importante saber, a classificação setorial, né? Então, tudo isso está incluído também com toda essa parte que eu estou comentando, né? Que setor da empresa, os dados financeiros, se eu tenho ou se eu não tenho, histórico de pagamento da empresa, é, a parte do compliance, saber se a empresa está em ordem com todas as suas regulamentações ou não, né? Então, utilizando tudo isso, nós conseguimos basear o nosso DRA, né? E o que é o DRA, propriamente dito, né? A gente vê que tem aqui algumas cores aqui de atenção, né? Do 6 ao 10, né? A gente considera que são as empresas boas, né, de se trabalhar, apresentam informações financeiras em sua maioria dos casos, né, e as informações financeiras apresentam dados positivos, né, faturamento expressivo, faturamento crescente, resultado, margens positivas e crescentes, né, então é importante ter isso em mente que quando a gente vê essa parte do verdinho ali do 6 ao 10, nós temos empresas com informação financeira, né? E que me tragam números positivos, né? Crescimento, estabilidade, tá? E nenhuma informação negativa, né? Quando a gente parte ali para o 5, por que que esse caso aqui ali foi uma empresa com DRA 5, sendo que eu tenho ali um faturamento de 3 bilhões e 200, né? Com um gasto de 1,5, né? Teoricamente, ali é uma empresa grande, me parece, por esses dados, né? Porque para mim classificar, eu não consigo colocar uma pontuação maior, porque eu não tenho informação financeira para me certificar que realmente essa empresa vem apresentando todos os indicadores para se qualificar para um rate maior, né? O rate 5, a partir apesar de estar com uma sinalização não estar com o verde, né? Ela é uma classificação que é boa, mas que requer alguma atenção, né? E é a primeira linha, né, de aprovações de limite. Uma parte importante para quem já tem o contato com a seguradora, né, e agora a gente tem outros produtos, né, de business information, é que
A Coface, quando apresenta algum dado, nós somos tomadores de risco, né? Então é super importante entender o DRA, porque a partir do DRA, toda a engenharia da Coface, ela acontece, né, para abertura de crédito, quando que tem que ter uma atenção maior, quando tem que sair do risco ou não, né? Então tudo roda aqui ao redor do nosso famoso DRA, né? O DRA 4 seria uma empresa que vem apresentando alguma deterioração, né? Que vem apresentando, de repente, algum protesto baixo. Ali a gente lembra que no nosso exemplo tinham pendências financeiras de 155 mil, né? Se fosse uma empresa que tivesse um capital social baixo, né? Ela não tem nenhum restritivo, de repente ficaria ali como um DRA 4, né? Como é um caso de atenção, né? Buscar entender melhor, conhecer melhor esse cliente, né? E a nota 3 ou 2, né? A própria cor já sinaliza, né? Que é a atenção, a empresa vem apresentando sinais negativos, protestos elevados, refim, né, dados negativos no mercado e também tem o nosso histórico, o nosso relacionamento com todo o mercado, né? Nós também temos informações dentro de casa, né, relacionadas a pagamento que muitas vezes não estão em nenhum provedor de informação, tá? E o 1 ali a gente considera mais quando uma empresa que está em RJ, né? A gente coloca como essa nomenclatura é um caso de atenção, né? Tem que conhecer muito bem a empresa para se manter a relação com ela, entender quais são o que foi organizado no plano de recuperação, né? E tem a sua avalia. E o 0 é quando é uma empresa que já está baixada, né? É uma empresa que não possui mais nenhuma relação operacional no mercado, tá? E, por fim, o próximo slide, né, que também considera aqui o nosso expertise, né, toda a nossa engenharia partindo ali a partir de um DRA, né? A gente tem aqui a pontuação de crédito, que no caso é o DRA, né, que foi 5, e a partir desse dado, com outros dados que temos dentro de casa, nós conseguimos atribuir uma recomendação de crédito, né? Até ali o teto que você poderia operar com essa empresa, tá? É importante frisar que o valor do dado recomendado não diz 100% somente com o DRA, tá? Aqui nós temos diversos outros dados internos da própria Coface que nos auxiliam a chegar nessa recomendação de crédito máximo, né? Então, de repente, posso ter uma empresa com DRA 6, mas ela é menor, eu posso ter uma recomendação menor. Isso pode acontecer por outras informações, tamanho da empresa que nós temos dentro de casa, tá? Isso é super importante frisar, né? Então, aqui eu encerro dizendo que esse é o esboço aqui para a gente analisar uma empresa sem ter a informação financeira, para a gente se sentir confortável a atribuir algum crédito, né? É super importante você estar municiado com o máximo de informações possíveis, né? E lembrando que a gente partiu aqui do princípio para um caso que a gente não tem informação financeira, tá? Agradeço aí a participação de todos. Muito bem, muito obrigado, Rui, obrigado, Patrícia. Pessoal, hoje a gente teve muitas perguntas da plateia, mas muitas mesmo, e a gente não vai ter tempo hábil para responder a todas. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou anotar todas as perguntas que estão no chat e vamos depois mandar as respostas, os comentários aqui do pessoal através do e-mail para vocês, tá bom? Agradeço a participação de todos. Rui, Patrícia, pelo conteúdo excepcional, muito obrigado mesmo. Seguimos em contato. Mês que vem tem um outro webinar de um tema super interessante. Obrigado a todos. Bom final de dia para vocês. Um abraço. Obrigada. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.